Está em dúvida sobre levar ou não o teu filho a um psicólogo? Conhece alguém que está com essa mesma questão? Já aproveita e encaminha o vídeo para essa pessoa. Você chegou no lugar certo. Vamos apontar alguns dos indícios que mostram que as crianças estão precisando de um acompanhamento psicológico. E aí vem muito um questionamento de: mas criança não tem boleto, criança não tem problema, para que ir a um psicólogo? E esse é justamente um ponto que eu gosto de estar esclarecendo, que é: se nós, adultos, temos dificuldade de nos entendermos e de expressar, nomear, entender e lidar com as nossas emoções, imagina as crianças. E aí muitas vezes elas vão sinalizar que elas estão com alguma dificuldade, que elas estão com algum problema, por meio de mudanças nas mais diversas áreas da vida dela. E eu vou estar apontando alguma dessas mudanças que pode ser justamente o sinalizador para você. Então, primeiro ponto: tristeza, choro exacerbado, mudança de comportamento. Então, criança é vivacidade, né? Você percebeu uma alteração, ela tá mais quieta, ela já não tá interagindo tanto, aquele desenho que ela se animava, ela já não tem mais aquela empolgação, um choro exacerbado, né? Então, o choro sem um motivo aparente, um choro que vai muito além do que a situação em si requeria, é um alerta. Segundo ponto: distúrbios físicos, né? Então, a criança que vai ter alterações em padrão de alimentação, alterações no controle dos esfínteres. Então, a criança ela retrocede no ponto de não conseguir mais segurar xixi ou cocô, ou começar a ter uma urinação mais frequente do que o normal, ou começar a querer fazer xixi em determinados pontos. Então, toda vez na hora de sair, a criança quer fazer xixi, ou na hora de dormir, ela começa a ter uma preocupação, ou volta para um ponto de fazer xixi na cama que não tinha mais, né? Ou a própria alteração no padrão de sono é um forte sinalizador. Terceiro ponto: compulsão na comida, né? Por incrível que pareça, por mais que a gente não vincule, o comportamento alimentar, e principalmente um comportamento de compulsão, a gente vincula compulsão à fuga. Então, eu não estar sabendo lidar com alguma questão, eu estar preocupada com alguma coisa, eu vou fugir disso, eu vou fazer uma compensação, né, por meio da comida. Então, a gente nota que aquela criança que ela nem terminou de comer e ela já tá querendo mais, ela já tá olhando, ela já tá pedindo do outro ali que nem terminou. Então, lógico que a gente vê que isso sai de um determinado padrão de comportamento alimentar saudável, e isso já tem que ser um alerta e requer sim acompanhamento profissional. Quarto ponto: dificuldade de interagir socialmente. Claro que a gente sabe que tem aquela criança que é mais na dela, que tem uma determinada timidez, mas principalmente se a gente nota modificações, se a criança ela passou a ficar muito mais calada do que o habitual, se teve um agravamento nesse quadro, se ela começa a ter dificuldade até na própria comunicação verbal, na interação social, isso também vai minar a criatividade da criança que deveria estar ali interagindo, socializando, né? Ou se ela prefere determinado grupo para estar interagindo, então a criança ela prefere mais estar lidando com adultos, né? É um sinalizador também de que alguma coisa pode não, né, tá saindo tão legal, não tá tão dentro do nosso script. Outro ponto é a intolerância e a agressividade. Quando eu digo intolerância, principalmente a frustrações, né? Então é aquela criança que a birra ela excede, né, todo e qualquer planejamento do pai e da mãe, né? Então há uma dificuldade muito grande em lidar, né, com essas birras. É a criança que quer o que ela quer, na hora que ela quer, ela não vai saber ficar numa fila, ela não sabe esperar, ela não respeita a vez e o limite do outro, tá? Então, há uma dificuldade da própria criança, dos pais, né? E também do ambiente social para estar lidando com essa criança, e também o fator da agressividade, né? Então, lógico que não é bacana a gente estar com o nosso filho tendo uma resposta agressiva para com as outras crianças, muitos até tendo resposta agressiva com adultos.
dificuldades de aprendizagem são sinalizadores gritantes, né? Principalmente quando a criança tem uma alteração no desempenho que ela tem. Então a gente visualiza, né, até crianças que chegaram num padrão de leitura, né, por exemplo, e elas retrocedem. Então esse movimento do retroceder, ele vai estar ali dizendo, olha, não tô bem, tô com alguma questão emocional, tô enfrentando alguma dificuldade na minha casa. Então, por não conseguir chegar e verbalizar isso, muitas vezes isso é refletido no ponto que ganharia mais atenção dos pais, que é a escola, que é a aprendizagem. Assim como mudanças de comportamento, então a agitação, a dificuldade de concentração. Muitas vezes a gente vê essas coisas como os problemas, né? Ah, isso aqui eu tô com essa dificuldade, meu filho tá com essa dificuldade, quando na verdade essa dificuldade ela é apenas um sinalizador. Ele está mostrando que tem muito mais coisa envolvida e que na verdade isso pode ser um grito de socorro. Então não desconsidera, né? Observa todos esses pontos que eu trouxe agora, analisa, vê quais foram as mudanças que foram acontecendo, a partir de quando, conversa com as pessoas próximas, né? Vê se elas também percebem isso e não negligencie. Não adie porque é criança, porque pode ser uma besteira, porque é uma fase, pode ser e pode não ser. E isso pode afetar e muito a vida do teu filho, da tua filha. Deixa o teu like, deixa o teu comentário, vamos interagir um pouco.